Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 57, publicado em 21 de março de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Você já considerou se inscrever para os cursos nossos presenciais em abril no Brasil, em português? Veja aí na descrição do episódio os links e aproveite essa oportunidade. Eu e a Bi estamos uma vez por ano no Brasil, nos meses de abril, e essa é uma oportunidade muito legal. E, em especial, nós faremos um workshop novo chamado Caminho do Enneagrama, que é o workshop ideal para você começar os estudos com cursos da CP. E hoje o nosso tema é estereótipos. Sim, coisas que as pessoas falam sobre cada um dos 9 tipos, algumas talvez você esteja pensando e que não são necessariamente corretas. É o grande risco das tipologias, que elas virem maneiras de se rotular as pessoas. Sim, o Enneagrama tem esse risco, e isso é uma coisa de todas as tipologias. Na verdade, é como o nosso cérebro funciona. Não só a gente começa a classificar tudo das outras pessoas, mas também da gente mesmo. Aliás, tem até um risco de que quando a gente ouve sobre o nosso tipo do Enneagrama, a gente desenvolva algumas características que a gente não tinha, já tinha superado, para se encaixar mais plenamente na definição que eu ouvi ou que eu li, tá? Infelizmente, existe esse risco. Por isso que é muito importante usar o Enneagrama da maneira certa, da maneira construtiva e para desenvolvimento, não para rotular e estereotipar as pessoas. E muitas vezes a gente acaba achando que todas as pessoas de um mesmo tipo têm aquelas características, o que não é verdade. Ou não entender direito o que é ser daquele tipo do Enneagrama. Então a gente precisa aqui romper com mitos e principalmente romper com preconceitos que nós sempre arriscamos desenvolver em relação aos perfis de personalidade e, infelizmente, em relação a tudo na vida e na sociedade. O Enneagrama não quer colocar ninguém em caixinhas, né? E nem rotular ninguém. Isso é o mau uso do Enneagrama. O verdadeiro uso do Enneagrama é mostrar a caixinha onde a gente já se colocou para poder sair dela, né? Então, vamos utilizar aqui o Enneagrama dessa maneira muito mais bonita e mais nobre, honrando a profundidade, a precisão desse sistema de autodesenvolvimento e não vulgarizar o uso dele com esses erros de se estereotipar, né? Por isso que eu quero fazer esse episódio, e nesse episódio eu vou passar por cada um dos 9 tipos, começando agora mesmo, para falar os principais estereótipos que existem ao redor daquele perfil específico. E esses estereótipos são mais comuns em alguns lugares, em alguns grupos, então fique atento aí para ver qual estereótipo você tem, né? E em cada agrupamento ou coletividade, alguns tipos do Enneagrama são um pouquinho mais pressionados tacitamente para não serem daquele jeito, enquanto outros tipos são mais facilmente aceitos, né? E a gente tem que entender, tem mais estereótipos relativos aos tipos que são menos aceitos nessa coletividade específica. E isso muda conforme o grupo, né? Então fique atento a esses problemas enquanto eu vou aqui relatar os estereótipos mais comuns, ok? A gente tem que evitar isso, né? Estereótipo nunca é bom. Então, como sempre, eu vou começar dos tipos instintivos, começando pelo 8, depois o 9, o 1 e seguindo até o 7. Para os tipos 8,
Um estereótipo muito comum, infelizmente, é que ele é causador de problema, que ele é briguento, que ele é alguém até mal educado, agressivo. É verdade que alguns oitos, até vários oitos, correm o risco de ser assim, mas muitos oitos não são assim. Inclusive por formação, por educação, né, por alguns valores familiares, às vezes. E eu conheço alguns oitos, vários na verdade, que realmente não gostam de conflito. E que, para não explodir, eles se retiram de cena. Né? Intimamente, lá dentro, eles ficam remoendo conceitos assim até de vingança e tudo mais, mas não necessariamente ele vai expor isso. Existem os oitos que são mais óbvios, né? Que nunca foram contidos assim pelas outras pessoas e nem se preocuparam eles mesmos em se conterem, e que aí você vai ver quase esse estereótipo em ação mesmo. Mas muitos oitos não são assim. E não é porque o oito não é assim que ele não é oito. Conheço pessoas que tentam, que ao identificar oito, falam assim: essa pessoa não é oito porque ela não é assim como outros que eu conheço. Então, esse é um estereótipo. Nem todo oito também gosta tanto de conflito ou vai para o conflito, sobretudo no subtipo social, que é um pouco diplomático, inclusive. Né? Pode até se confundir, às vezes, com o tipo 3. Né? Outra coisa a respeito do tipo 8 é um estereótipo de que ele sempre quer assumir o comando. É verdade, por um lado, que ele tende a assumir o comando. Se ele vê um vácuo de poder, ele vai lá entrar e resolve ele mesmo, e faz, acontece. Mas tem uma outra coisa que nem todo mundo sabe sobre o tipo 8, que quando outra pessoa está no comando, exercendo o comando de uma maneira que ele considera satisfatória, ele relaxa, ele não tem a necessidade de ele estar no comando. Ele pode continuar provocando aquela pessoa para ver se ela está mesmo exercendo o comando, mas ele fica tranquilo quando outra pessoa que ele confia mais e que ele respeita mais, acho que essa é a palavra, está no comando, né? E outra coisa, assim, o 8 é uma pessoa que eu tenho que ter muito cuidado ao me comunicar, porque ele sai do sério muito, muito facilmente, enquanto na verdade é o oposto. Eu tenho que ser direto com a pessoa do tipo 8, porque aí ela vai confiar em mim. E quando ela tem aquelas primeiras reações dela, não significa que ela não está me valorizando. Ao contrário, o 8 ele só confronta mais a pessoa que ele respeita. A pessoa que ele não confronta é possivelmente alguém que ele vê como mais fraco e menos mais frágil, e que ele tem que proteger e não confrontar. Então esses são alguns estereótipos aí sobre o tipo 8. Se você é tipo 8, você concorda com isso? Já passou por algum estereótipo? Será que você tem estereotipado pessoas do tipo 8 da sua vida? Né? Então reflita aí sobre isso. E vamos para o 9. O 9, às vezes, é estereotipado como alguém que é lento, lerdo, e muitas vezes isso não é o caso. Conheço alguns 9 que estão entre os mais rápidos e produtivos de todo o Enneagrama. Quando a gente fala da paixão da preguiça, não quer dizer que a pessoa se encosta, que não faz. Muito pelo contrário, o 9 é muito mais rápido, por exemplo, do que um 5 como eu, para começar a ir para a prática, para começar a operacionalizar as coisas. É verdade que em muitos casos o 9 vai ter um processo de mais detalhado, em que ele vai ouvir muito as pessoas, e também que ele pode perder um pouquinho do ritmo quando ele sente que aquilo não é para os outros, mas sim é para ele, porque ele se deixa de lado, né? Ele esquece de si mesmo. Mas muitas vezes ele continua sendo mais rápido do que a maioria das pessoas ao fazer isso. Porque ele é instintivo, que ele vai para a prática.
Então, cuidado com esse estereótipo, porque os 9 podem ser não só bem eficazes, como muito produtivos e até rápidos, né, às vezes. Então, vamos romper com essa compreensão equivocada sobre os 9. Uma outra coisa é o estereótipo de que o 9 é bonzinho, e que está sempre favorável às outras pessoas. Nos cursos eu ouço dos 9 o tempo inteiro assim, ó, não cometa o erro de achar que eu sou bonzinho, é só que eu não mostro quando eu tô com raiva, né? E aí achar também que o 9 concorda sempre, que ele está sempre de acordo, favorável. Muitas vezes acontece assim, você vai achar que o 9 está favorável, inclusive porque no rosto dele ele continua sorrindo, parece que está de acordo, mas no fundo não está, ele não te fala. E na hora do vamos ver, você vai ver que ele não está fazendo aquilo que você esperava que ele fizesse, do jeito que ele fizesse, né? Então não é bem assim essa coisa de que o 9 é sempre muito favorável, tá? Outra coisa, para fechar, é a ideia de que o 9 não tem opinião própria. Bem, às vezes é verdade isso. Às vezes, ao escutar fulano, ciclano, beltrano, ele vai se influenciando demais por essas opiniões e já não sabe mais o que ele pensa. Mas muitas outras vezes, ele sabe o que ele pensa, ele só não coloca por uma questão de querer manter a harmonia e evitar o conflito. Então, o 9 muitas vezes tem opinião, sim. Ele opta, às vezes, por deixar a opinião dele de lado e seguir o que os outros preferem, ou então ele dá um jeito de fazer do jeito dele, com os outros achando que ele está ouvindo e respeitando, né? Depende um pouco aqui do caso do 9. Lembra que tem a teimosia também para o 9, tá? É um traço marcante desse perfil. Já o tipo 1, o maior dos estereótipos é achar que todo tipo 1 é perfeccionista. Na verdade, o verdadeiro perfeccionista no enneagrama é o 1 autopreservação. É esse subtipo do 1. Enquanto o 1 social é mais o que tenta ser perfeito no sentido de ser um modelo de perfeição. E não vai necessariamente ser perfeccionista assim nos detalhes, nas rotinas, nos processos. E o 1 sexual quer aperfeiçoar o outro, né? Não necessariamente o perfeccionismo do 1 autopreservação. E vários uns não se identificam com essa descrição de que um é detalhista, perfeccionista nos mínimos detalhes. Então, cuidado com esse estereótipo que infelizmente ainda é muito comum quando se trata do tipo 1, né? Outro estereótipo é que o tipo 1 nunca se permite ter prazer. Não é bem assim. Alguns uns que evoluem se permitem ter prazer. Então, o estereótipo perigoso aqui para todos os tipos também é: e se a pessoa já tivesse desenvolvido, já tivesse superado aquele padrão? Cuidado, tem níveis de consciência diferentes em cada tipo. Então, reveja os episódios, foram 5 episódios do Mundo Enneagrama sobre níveis de consciência, aqui no nosso podcast. Mas mesmo que o 1 não seja muito desenvolvido, em geral, ele tem aquela uma atividade na qual ele se permite, ele vai ser diferente, vai ser divertido, vai extrapolar até às vezes. Então pode ser um esporte, pode ser uma viagem, pode ser quando ele está na natureza, ou fazendo um churrasco na casa dele no final de semana. Naquele momento, ele vai ser alguém mais relaxado, vai estar bem diferente, não vai parecer rígido, vai ser brincalhão, bem humorado. Agora, em geral, o que acontece é que um programou isso dentro de determinados métodos. E a hora que acaba esse momento, ele já enrijece de novo e volta a ser aquela pessoa um pouquinho mais séria, sisuda. Mas um último estereótipo do é: ele é muito sério. Muitos uns têm um humor sensacional. As pessoas do tipo 1 têm um tipo de humor que é bem inteligente, agrada aos outros, é mais irônico, sarcástico,
né? E também um humor, assim, sabe aquele humor que vem de uma pessoa que é séria e aí é mais engraçado? Ou uma pessoa também que não se esforça para ser engraçado, ou que nem acha que está sendo engraçado, mas é. É um pouco do que a gente vê no um. E o humor é um grande antídoto, né, para o um aí na personalidade dele. Tipo 2, o que são estereótipos, infelizmente, aí presentes? Primeiro grande estereótipo é que o tipo 2 sempre quer ajudar os outros. Não, errado. Não é sempre assim. O 2 autopreservação não é muito assim. Aliás, ele gosta, às vezes, que a outra pessoa dê algum privilégio para ele, faça alguma coisa. E, no fundo, todo tipo 2 espera que os outros venham ajudá-lo sem ele precisar pedir. Porque aí é o tema do orgulho, né? Eu não quero eu pedir. Às vezes o 2 resiste no primeiro momento, não quer ser ajudado, mas muitas vezes o 2 não é aquela pessoa que ajuda excessivamente. E o 2 às vezes é descrito como o ajudador, né? E isso é perigoso, né? É mais preciso dizer que o que define o 2 é querer que o outro goste dele, né? Ter essa dependência de que o outro goste de mim, né? Então esse é um grande estereótipo. Um outro estereótipo do tipo 2 é a coisa de que ele sempre é simpático, agradável, uma pessoa assim que parece ter muita empatia. E é verdade que na maioria dos casos é assim. Na grande maioria, talvez. Mas muitas vezes você pode pegar um 2 meio da pá virada, assim. Principalmente se é uma relação mais antiga sua com essa pessoa, ou se ele não está muito satisfeito com você, se ele não se sentiu muito reconhecido, ou se ele está numa daquelas oscilações emocionais dele, que é muito frequente porque é dos tipos mais emotivos do enneagrama, se não o mais. E também lembre-se que esse é o tipo mais propenso a ter episódios de birra, né? Birra. E aí nesse momento ele não vai ser simpático, né? Ele vai ser inclusive muito de demandar as coisas, de parecer irritadiço. Então cuidado com esse estereótipo de achar que sempre o 2 vai ser apenas simpático, né? Na verdade ele é em geral, muito positivo, muito agradável, mas às vezes ele pode ser bem duro, né? Bem exigente e alguém que não quer ficar só agradando. E todo 2 intimamente tem um paradoxo, de que, por um lado, ele quer agradar o outro e cria uma codependência, mas, por outro lado, até vem do eu superior dele, tem essa vontade de recuperar a liberdade. Eu não precisar ficar dependendo dos outros e os outros não dependerem de mim. Muitas vezes o 2, que parece ter sempre muito boa vontade, disposição de querer ajudar o outro, no fundo pensa assim: ah, eu queria não fazer isso agora, né? Então, estereótipos. E o tipo 3? Quais são estereótipos? Ah, um estereótipo é como se todo tipo 3 fosse completamente workaholic. Enquanto, na verdade, tem essa tendência para todos os 3, mas é mais para o 3 autopreservação. Se você pegar, por exemplo, um 3 sexual com autopreservação reprimido, na sequência instintiva, você vai ver que o 3 não é tão workaholic assim e que ele não vê a hora de chegar em casa para estar com aquela pessoa especial da vida dele, né? Que é muito do que acontece com o 3 sexual, né? Agora, sempre o 3 vai sim ter um foco em obter sucesso e quase sempre na esfera profissional. Aí um outro estereótipo é que o 3 sempre vai ser alguém que busca um trabalho de visibilidade e um crescimento profissional. Olha, não é não. Eu me lembro, por exemplo, de ter entrevistado uma pessoa do tipo 3 que era dona de casa e que era uma pessoa que buscava ser a melhor dona de casa possível. Na verdade, na formação familiar, aquele contexto social,
e também um pouco naquele caso numa formação religiosa mais tradicional, o que era esperado dela, como tipo 3, é que ela fosse dona de casa. E aquilo era o que era valorizado. E aí ela se tornou uma dona de casa, mas como boa tipo 3, uma dona de casa perfeita, assim, ideal, que era aquela pessoa que vai ter muita vai se destacar enquanto dona de casa, né? E eu vi uma outra vez, na verdade mais de uma vez, pessoas do tipo 3 que entenderam o que era o conceito da espiritualidade, né, de fazer menos, de ser mais contemplativo, meditativo, e aí se tornaram assim e viraram o protótipo de quem não é workaholic. Né? E isso é ser 3, é buscar a imagem e se adaptar ao que se espera dele. Aliás, o 3 às vezes se transforma rápido demais. É para desconfiar se isso é uma transformação verdadeira ou se é um personagem, né, que foi criado. Até um ego espiritual, como a gente chama de vez em quando. Por fim, um outro estereótipo que existe do tipo 3 é que sempre ele está preocupado com a imagem, em sair bem na foto. Enquanto, na verdade, isso é mais comum para o 3 social, e o 3 autopreservação, inclusive, evita isso. O Naranjo dizia que o 3 autopreservação é a vaidade de não ter vaidade. Então, por exemplo, esse é um 3 que não quer se destacar com roupas de marca, ou com carrão, ou com uma casa maravilhosa. Ele prefere uma modéstia para não aparecer. Então, tem tipos 3 que não querem aparecer muito. Né? E aí tem que conhecer dos subtipos. Muito bem. Passando para o tipo 4. O tipo 4 recebe um estereótipo de que reclama, está sempre se lamentando. Isso não é verdade, porque existe um 4 chamado 4 autopreservação, que não reclama, que deveria reclamar mais, que nunca se coloca como vítima e que precisa, inclusive, se colocar mais como vítima quando foi vítima. E que guarda o sofrimento e toda a carga dentro dele e não deixa ninguém ver. É a pessoa mais estoica, que é até masoquista, que guarda muito para si essa tendência de carregar o piano. Né? E é o 4 social, que é o 4 que tende um pouco mais a reclamar, se lamentar e até se vitimizar um pouco. Né? O 4 sexual também você vai ver que ele muito mais confronta, briga, do que fica se lastimando, né? E que vai ter essa característica de reclamar. Né? E fica um pouco intermediário aí. O 4 sexual faz um pouco disso, mas o principal é um lado de um drama mais intenso e de confrontar, e é um reclamar mais no sentido de raiva e não de tristeza, né? A raiva transparece mais para o 4 sexual do que a tristeza, que é mais típica no 4 social, embora todos os 4 se identifiquem muito com sentir muita tristeza no interior deles. Aí sim. Né? E aí tem que entender que esse é outro estereótipo, de que o 4 vai sempre aparentar estar triste. Não é não. Né? Às vezes ele está mais sentindo isso dentro dele do que algo que é mais visível. Né? E ele pode mostrar até uma coisa assim de aguentar. E outra coisa, o 4 chora sempre. Olha, vou te mostrar alguns 4 autopreservação que não choram nunca. Né? Ou que o 4 sexual, que é muito mais só de brigar do que de chorar. Né? Agora, é verdade que a maioria dos 4 tem mais facilidade em chorar. Só que se você generaliza, né, você vai errar muito no diagnóstico dos tipos do Enneagrama e vai ferir a pessoa colocando rótulos que não são justos, que não são bons. Né? E aí falar que o 4 é excessivamente sensível, que é um cristal delicado. Olha, eu acho que tem outros perfis que podem ser até mais. Por exemplo, numa dada medida, o 5, eu, por exemplo,
pode ser muito mais sensível a algumas coisas lá no fundo, quando a coisa pega, quando ele se abriu com alguém, ele fica muito sensível se vier alguma coisa assim, às vezes mais do que um 4. Agora, não é o que é mais comum, não é a coisa que você vai ver o tempo inteiro no 5, mas você vai ver em especial em alguns momentos, né? Muito bem, então já comecei a falar do 5 aqui. Então, estereótipos que o 5 não sente, né? Ele sente menos, é verdade, tá? Ele é menos conectado com as emoções, ele tem medo de sentir. Só que quando ele vai ficar sozinho, vai processar, aí vem muitas vezes as emoções. E ele não te conta. Muitas vezes ele não te conta. É difícil se abrir sobre o que está se passando com você emocionalmente. Muitas vezes é difícil para o 5 também entender o que ele está sentindo. Mas isso não significa que ele não esteja sentindo, né? Tem sim o isolamento emocional e afetivo dele parar o sentimento na hora H, na hora que ele se sentiu ferido, né? Mas olha só, é a sensibilidade dele ter se sentido ferido, ou até de que faltou algo, que a pessoa não deu o que ele precisava, né? E não deu atenção, por exemplo, não fez algo por ele, não foi generosa. E aí o 5 pode ficar com mágoa, e isso é emocional, né? E aí ele fica mais frio, é verdade. Logo, como defesa do isolamento, que é um isolamento emocional, muitas vezes. O isolamento, tecnicamente, é desconectar a cabeça e coração, tratá-los de maneira diferente. Mas esse é um estereótipo do 5, de que ele nunca sente, né? Não é bem assim. Outra coisa do 5 é que ele está sempre isolado, que ele é sempre alguém que quer ficar sozinho, embora os 5 gostem, todo e qualquer 5 goste dessa ocasião, e eles buscam sim ficar mais sozinhos. Se você pegar um 5 como eu, por exemplo, que é um 5 social com autopreservação reprimido, o tema não é tanto o de ficar, ter o seu espaço, é muito mais o tema para mim de ter o meu tempo sob controle, de eu conseguir fazer o que eu quero, assim, sem que os outros controlem a minha agenda. E se a minha definição for eu quero estar com pessoas e quero fazer determinados programas, você não vai me ver tendo necessidade absoluta de ficar sozinho. Ademais, o 5 às vezes não precisa ficar sozinho para ficar sozinho. Ele tem essa curiosa tecnologia de conseguir ficar sozinho em público, com outras pessoas ao redor. Ele cria aquela bolha invisível entre ele e os outros, que vai dar um pouco daquela necessidade dele. Ele se desconecta, né? Mesmo com as pessoas estando lá. Um último estereótipo é o 5 lê mais, o 5 é mais estudioso. E na minha experiência, olha, isso é uma coisa que outros tipos podem ter mais e que o 5 pode não ter tanto. Por quê? Porque a coisa do estudo e, sobretudo, da leitura, na verdade, tem mais a ver com a formação da pessoa, a criação. Tanto se a família dele de origem valorizava isso ou não, quanto se ele aprendeu na escola, se a escola foi boa o suficiente para ter desenvolvido o hábito da leitura. Isso, na minha experiência, conta mais para um 5 ser mais leitor, assim, do que o fato dele ser 5 ou não, né? Então esse é outro estereótipo. Olha que interessante, né? Como a gente às vezes define os tipos por coisas que não são tão precisas e que são mais superficiais, né? Como a gente falou no episódio passado sobre erros na identificação no tipo do enneagrama de cada pessoa. Já o 6, alguns estereótipos. O primeiro é uma pessoa que não tem coragem de ir em frente, de enfrentar as coisas. Cuidado, porque um 6 sexual, ele vai enfrentar, inclusive por causa do medo, numa postura mais contrafóbica. Quando eu vejo o risco, eu quero ir lá para cima para o risco passar logo. E tê-lo sob controle, né? O 6 social, se for um dever dele, ele vai imbuído dessa coisa do dever para enfrentar as coisas que os outros não enfrentam. E o 6 é um solucionador de problemas. Se ele vê o problema, ele fala assim: não, deixa comigo que eu vou resolver isso, né? Agora, é verdade que às vezes ele trava, ele procrastina,
principalmente em algumas coisas que são para ele, entretanto, né? E se você vir tipo 6 em algumas posições, como por exemplo na maternidade, na paternidade, o 6 às vezes vai ter a postura oposta, de ir lá fazer por conta de ser o responsável, ter medo, né? Agora, sempre ele vai ter muita preocupação e ansiedade por detrás. Agora, tem um estereótipo assim, eu sempre vou ver a ansiedade na pessoa do tipo 6. Olha, é comum. Na maioria dos casos, sim. Se você notar bem, o 6 é bem ansioso. Mas alguns 6 escondem bem isso, viu? Eles têm uma postura que parece calma, tal, e a ansiedade fica toda escondida lá dentro, né? E às vezes o 6 autopreservação, passa todo um lado agradável, afetuoso, até calmo, doce, mas por dentro ele está pilhado. Então você nem sempre vai ver a ansiedade do tipo 6. E aí falar assim, o 6 vai sempre ser o covarde, né? Que vai pensar no pior, que não vai assumir. Olha, lembre de uma coisa, tá? Essa é uma tendência do 6, mas na hora que o risco que ele estava prevendo realmente acontece, ele é o mais calmo de todos no local. Ele é aquela pessoa que vai enfrentar o que tiver para enfrentar, até porque se preparou antes, né? Ele tem essa característica, né? O medo só existe em antecipação. Na hora que a coisa acontece, aí o medo evapora. É assim que é para o 6, é bem curioso. Por isso que, se você é 6 e está me ouvindo, vale a pena você encurtar os seus cronogramas, fazer as coisas mais rápido, porque na hora que você fizer, o medo vai embora, né? E aí você tem mais qualidade de vida e você se sente muito melhor. Por fim, um outro estereótipo aqui do tipo 6 é que o 6 vai sempre mostrar um lado questionador. Alguns 6, muitos, na verdade, vão mostrar, mas outros vão ficar questionando só por dentro, fazendo perguntas por dentro e não vão te fazer essas perguntas, né? E o estresse, às vezes, é maior ou menor, dependendo da pessoa do tipo 6. E lembre-se, por fim aqui, que os 6 são muito paradoxais. Eles são assim, por exemplo, eu ouço de muitos tipos 6 assim: por um lado, eu quero evitar os riscos, por outro, é uma monotonia se eu fico sem algum tipo de adrenalina ou de aventura, eu preciso um pouco disso, aí eu gosto, né? Então, às vezes é paradoxal, né? E é assim que é esse perfil. Então, não estereotipe. E por fim, o 7. Ah, tem um estereótipo dos 7 que é assim, ele não tem compromisso, ele é irresponsável, ele não entrega. Nossa senhora, conheço tantos 7 no mundo profissional, nas empresas, que estão entre as pessoas que mais trabalham, que mais entregam, que mais se comprometem. Não é bem assim, né? O que acontece é que o 7 quer abrir frentes, ele não quer ficar preso em uma única coisa, né? E enquanto ele está tendo prazer, ele está entregando ao máximo, ele está extremamente comprometido mesmo e bem realizador, né? Ah, ele é mental, ele vai às vezes ficar mais no plano das ideias, tem mais dificuldade de ir fazer, integrar, pode ser. Muitas vezes é assim. Mas o 7 não é como um 5 que não gosta de pôr mão na massa, que não quer ir fazer, que fica só na teoria. Não, ele gosta de ir para a experiência. Então, cuidado nesse estereótipo. Não é bem assim. Outra coisa é achar que o 7 é sempre uma pessoa divertida. Hum. Às vezes você vai encontrar 7s mais introspectivos, mais fechados. Aliás, a enorme maioria dos sets, quando lembra como era na infância, ou os pais contam como ele era na infância, é super assim, mais sério, mais concentrado, né? Uma curiosidade aí. E falar que os sets são sempre despachados e que são mais extrovertidos e que dificilmente são tímidos. Bem, no comportamento pode ser, mas muitos sets se sentem tímidos por dentro
e tem um comportamento que não parece tímido para afastar aquela timidez. Uma tipo 7 uma vez definiu assim para mim: eu, como 7, eu sou tímida por dentro. As pessoas não veem, mas eu sou tímida, né? E não é que todo 7 é tímido ou não é tímido, isso varia. Aliás, a coisa de extroversão e introversão tem boa variedade aí. Você encontra as duas coisas em todos os tipos. Mesmo eu que sou 5, no Myers-Briggs MBTI, que vê lá introversão, extroversão como um dos fatores, eu sou sou extroversão e não I. Né? Muito do meu social dominante, talvez um lado meu, talvez um lado brasileiro, enfim, aí é bom não estereotipar essas coisas. Mas outro estereótipo do tipo 7 é que ele perde o interesse em alguma coisa de uma maneira muito fácil, muito rápida. Embora seja verdade que o interesse às vezes é muito fugaz, passa muito rápido para o tipo 7, outras vezes não. Outras vezes ele vai renovando o interesse, inclusive com técnicas específicas de só ver o lado bom daquilo que ele faz. E aí ele fica por longa data, num emprego, numa atividade, num hobby e num relacionamento. É a técnica de botar uma moldura colorida num quadro que vai ficando preto e branco, de ver o lado bom, de querer se animar e de reinventar as coisas o tempo todo. Mudar a rotina, mudar a ordem que ele faz as coisas. Às vezes isso é suficiente para o 7 e aí ele fica por longo prazo naquela coisa, naquela atividade. E não significa que ele não se frustra, significa que para não permanecer frustrado, ele vai mudando por dentro, mas sem sair. Então é mentira isso de que todo 7 vai abandonar as coisas rapidamente, né? Esses são alguns estereótipos do 7. Na verdade, tem mais um que eu quero citar, que é assim, como se todo 7 fosse mais planejador de um jeito formal, que inclusive o nome da fixação do tipo 7 é planejamento. Mas aqui o estereótipo é os 7 planejam, só que na verdade ele não tem o planejamento mais típico, tradicional, de pôr no papel, por exemplo. Não é assim. É na cabeça dele. E o planejamento dele é principalmente assim: eu vou abrir opções, ter cartas na manga, eu não posso nunca me ver preso em alguma coisa. Então, é um planejamento que às vezes não parece planejamento, mas é. Então, não estereotipe o 7 como fazendo um planejamento da maneira como é mais conhecido isso, tá? Então, espero que você tenha se beneficiado aí de ver coisas que a gente tem que parar de falar sobre os tipos e entender que não é bem assim, tá? Quem sabe dessa maneira a gente vai se aproximando de uma maior precisão na descrição desses perfis. Então, muito obrigado a você pelo seu prestígio ao podcast Mundo Eneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos. Aliás, tem alguma vaga aqui ainda em um ou dois dos nossos cursos de abril presenciais no Brasil. Vai lá, dá tempo ainda, mas está quase. E aí, muito obrigado também aos membros da nossa plataforma de conteúdos, a CP Online. Você já foi lá ver como funciona? Já viu quanto vale a pena o valor da anuidade para tudo que tem ali? A quantidade de centenas de vídeos e webinars mensais? Considere isso se você gosta do nosso podcast. E o Mundo Eneagrama é esse podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Muito obrigado pela audiência, eu sou Urânio Paes e até o nosso próximo episódio do Mundo Eneagrama.